Você já deve ter passado por um momento em que tentou decorar a sua casa, mas o resultado final ficou muito diferente da expectativa que você tinha. Nesse vídeo eu vou listar os 5 principais erros de decoração e tem muita chance de você estar cometendo eles. Bora conhecer esses erros para parar com isso? Oi, gente, eu sou Isabela, sou arquiteta no Audaz Studio e o tema do vídeo de hoje, ele tá muito baseado no feedback de vocês. Antes de começar, já vou colocar aqui todas as nossas redes sociais para vocês acompanharem a gente e bora lá para esse conteúdo. Desde que a gente começou a postar aqui no YouTube, muita gente fala que tá seguindo as nossas dicas, mas a decoração da sua casa não tem ficado como nas imagens de inspiração que a pessoa tinha, como as fotos dos nossos projetos ou como as imagens que a gente vê no Pinterest, certo? Eu sei muito bem o que é essa sensação, gente. Pode parecer que não, mas desde que eu comecei a me soltar um pouquinho na decoração, no início eu cometi erros muito iniciantes e a faculdade e a experiência ajudaram a melhorar o meu olhar para isso. É algo intuitivo, mas é também totalmente treinável. E o primeiro passo para parar de cometer esses erros é identificá-los. Por isso, eu vim aqui para ajudar vocês. Tá, e o primeiro erro de decoração muito comum é o excesso de materiais e texturas. Em um ambiente, quando a gente coloca uma quantidade muito variada de materiais, isso causa uma sensação de desorganização e poluição visual. O que é o maior erro das pessoas? Quando elas vão adquirir as suas coisas, o seu mobiliário, a sua decoração, elas ignoram a base que elas já têm no espaço. O que eu quero dizer com isso? Elas ignoram o material do piso, do forro, das paredes, das bancadas, por exemplo, e de quaisquer que sejam os elementos fixos naquele local. Elementos esses que muitas vezes as pessoas não querem mudar. Elas querem muitas vezes aproveitar o piso, por exemplo, o material que já tem no teto. E se isso não vai mudar, isso tem que estar conversando com o que você for adquirindo. Senão vai causar uma briga ali visual muito grande. Quando a gente faz um projeto, uma das primeiras coisas é montar a paleta de materiais que vai ser daquele projeto. O que é isso? É uma amostra assim na nossa frente, que pode ser física ou digital também, dos materiais que vão acontecer ali naquele projeto, tanto os já existentes quanto os que estão por vir. Então vamos supor que você tem um piso num tom de cimento queimado mais claro, e aí tem um detalhe na sua parede num tom terracota com peças cerâmicas, e aí você quer comprar uns móveis de madeira num tom mediano e bastante decoração em palha. Será que isso, nesse conjunto, vai dar certo? A partir disso, você começa a entender na sua cabeça a atmosfera que vai acontecer ali e se tem alguma coisa brigando com a outra. Então, sempre que forem adquirir alguma coisa, levem em conta o contexto que isso tá, que já tem ali, se vai ficar harmônico. Pensem sempre nesse sentido, não gostem de uma coisa isoladamente e vejam só essa coisa. Pensem nela inserida no seu espaço. Beleza? O segundo dos maiores erros na decoração é ignorar as dimensões. Um erro muito comum e talvez seja o erro que mais dói aos olhos. Quem nunca foi a um local e se incomodou com um sofá, por exemplo, que estava grande demais para o espaço, ou uma cama que estava inadequada para o quarto onde ela está, uma mesa de jantar pequena demais para o cômodo que ela serve. Enfim, parece um erro muito iniciante, mas acontece muito. E é por isso que quando a gente faz um projeto, a primeira coisa na hora de começar ali a fase dos desenhos é começar a estudar o layout, ver se todas aquelas coisas ali em planta baixa estão funcionando com as devidas proporções, com as devidas circulações, se tá tudo cabendo, se tem alguma coisa apertada ou vazia demais. Então, a dica que eu tenho para você parar de cometer esse erro é ter em mãos efeitos especiais.
A sua amiga treina, não é besteira. Vai adquirir alguma coisa? Tá na dúvida se o tamanho tá bom ou não? Meça, coloque as medidas ali no seu espaço, vê se você acha que vai ficar bom para circular, se alguém vai bater a cabeça em alguma coisa, se tem passagem, enfim. Tá na dúvida ainda? Dica extra. Pegue as medidas desse móvel, desse elemento que você vai trazer para dentro do seu espaço e coloque ele em escala real dentro do seu espaço com o auxílio de uma fita crepe. É como se a gente fizesse o layout em escala real e colocasse ali onde que esse móvel vai entrar, esse elemento. E aí não tem mais dúvida. Se você fizer isso, não tem como você errar. E não queiram errar nisso, gente. A gente vai, paga o negócio bonito, a gente gosta. Dentro de casa ele não funciona, fica disfuncional, fica atrapalhando a sua rotina. Evitem esse erro, de verdade. E outra dica bônus dentro desse mesmo erro. A gente vê por aí que a gente tá cada vez morando em apartamentos menores, né? E uma das coisas que a gente mais vê por aí é que as pessoas que moram em apartamentos pequenos querem comprar coisas muito pequenas para conseguir caber mais. Não faça isso. O segredo do apartamento pequeno é ter a mínima quantidade de móveis necessários e esses móveis têm que ser proporcionais e no tamanho adequado. Ficar colocando várias coisinhas miudinhas vai aumentar a sensação de desorganização do seu espaço e também vai ficar disfuncional. E bora pro terceiro erro mais comum na decoração. O terceiro erro é um erro que todo mundo comete, é a iluminação ineficiente. Às vezes a pessoa arrasou, ela fez uma decoração linda, deixou tudo ali proporcional, levou em conta as dimensões, mas a iluminação mata a decoração, principalmente de noite, porque ela não consegue evidenciar isso. Por isso, eu vou dar aqui 3 dicas para você parar de negligenciar esse ponto. Primeira coisa, verifique a potência das suas lâmpadas e das suas luminárias. Tá sendo eficiente para esse espaço? Tá claro demais, que causa uma sensação horrível também? Ou então tá escuro demais? Vamos buscar uma potência melhor? E além disso, é importante ver o valor da luminância, que é também um número super importante pra gente. A segunda dica eu já dei aqui no canal, é a respeito da temperatura de cor das suas luminárias e das suas lâmpadas. Luzes mais frias passam a sensação de alerta e de frieza, enquanto luzes mais quentes trazem um aconchego maior para dentro de casa. Eu sei. Muita gente gosta de luzes brancas e não tá preparado para essa conversa. Mas se você é desse time, eu te aconselho a testar a cor branco neutro, que é uma temperatura bem mediana ali, 4.000, 4.500K, e ver se te agrada mais no seu ambiente. Em questão de aconchego, eu já sei que vai melhorar muito a sua vida. Mas teste e me conte. E a terceira dica é parar de negligenciar as suas luminárias. Muitas vezes a gente tem ali um plafond, uma luminária que já tá velho, a peça é antiga, tá enferrujada, não tá ornando com o resto do ambiente e você ainda insiste em usar ela. Eu tô falando isso, gente, mas tem uma no meu banheiro que toda vez que eu olho pra ela me dá uma tristeza. Mas assim, aqui é compromisso com a verdade, né? Então eu vou falar pra vocês, mas eu vou trocar e vou mostrar lá no Instagram pra vocês, tá? Prometo. E voltando, além de ineficientes, essas luminárias tão velhas, tão feias e você não troca. Então, gente, não precisa comprar luminária muito cara, não é isso que eu tô falando. Só troque isso que já tá muito velho ou então dê uma repaginada ali, passa uma tinta spray, sei lá, transforma aquilo pra ficar mais bonito no seu ambiente e condizente com a decoração que você quer, não é mesmo? E o quarto erro mais comum de decoração é seguir as tendências. Tá aí uma coisa que você jamais imaginou que ia entrar aqui nesse vídeo como um erro, né? Eu entendo. Afinal de contas, seguir uma tendência quer dizer que você está antenado, que você está na moda, certo? Certo, dependendo do ponto de vista. Muitas coisas são lançadas no ramo da arquitetura e da construção civil que são inovações muito bacanas para a gente abrir a nossa mente, usar nos ambientes, enfim.
Mas o que a gente mais vê por aí são os clientes impressionados com algo que acabou de ser lançado, mas não pensa naquilo a longo prazo. Para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo da moda. Quem nunca viu aí uma tendência de moda extremamente duvidosa, falou que jamais ia usar e no final acabou cedendo? Pois é, isso acontece porque a gente precisa de aprovação social, e estar adotando algo que é novo, que é lançamento, que é moderno, é impressionante aos olhos dos outros e traz pra gente essa aprovação. No entanto, sobre isso, o que eu tenho que te falar é cuidado. Cuidado, porque eu já vi muito cliente arrependido por ter seguido uma tendência e, na verdade, aquilo nem tinha muito a ver com o estilo dele. Algumas que eu posso citar aqui pra vocês, assim, pensando friamente. Quem nunca viu aqueles banheiros antigos todos monocromáticos, assim, que até a louça, o piso e as paredes eram azuis, rosa, marrom, enfim. E uma parede toda de azulejo decorado, que também já foi super moda. As pastilhas coloridas, que outro dia aí estavam em todos os banheiros dos projetos que a gente via. Enfim, são diversas e eu nem tô entrando no mérito se isso é feio ou bonito aqui. O que eu quero é que você adote algo que tenha a ver com você, independente se isso está em alta ou não. O quinto e último erro da decoração, eu acho que é o erro mais difícil de identificar. Ele é muito intuitivo, ele demanda um olhar diferenciado, mas eu acho que com o exemplo que eu vou trazer para vocês vão ficar mais atentos e vão ter essa sensibilidade. O quinto erro mais comum na decoração é ignorar as proporções. Eu gosto de trazer o exemplo de decoração de uma estante. As estantes que a gente vê por aí nas fotos de projeto estão todas maravilhosas, decoradas de maneira impecável. E às vezes, quando a gente vai fazer isso na nossa casa, fica assim, um desastre, totalmente diferente. E na maioria das vezes, o erro está na proporção das coisas que entram ali naquela estante. Pensa comigo. Uma estante, ela tem uma distância em Y e em X a ser preenchida. E quando você não preenche de maneira proporcional, dando visibilidade, preenchendo aquele espaço ali que ela te oferece para você preencher, ela fica desproporcional e visualmente ruim. Olhem a diferença. Na imagem da esquerda, eu mostro para vocês uma estante que foi decorada sem pensar nas proporções. A pessoa simplesmente pegou os itens que ela tem, foi distribuindo da forma que achava melhor e assim ficou. Já na imagem da direita, existiu uma sensibilidade de distribuir melhor esses objetos, aproveitar mais a altura, a distância de uma prateleira e outra, aproveitar mais horizontalmente e criando objetos de destaque distribuídos de maneira proporcional. Nesse caso, uma dica que eu gosto de dar para vocês é sempre pensar nas proporções da sua decoração, sejam elas numa estante ou em cima de um rack ou em cima de uma mesinha lateral. Sempre pense se aquilo no contexto está proporcional, se os tamanhos condizem com a sua proposta. E no caso da estante, uma dica legal para ganhar altura e também presença é colocar livros em orientações diferentes e colocar os objetos de decoração ao lado, em cima. Isso ajuda muito a distribuir a sua decoração. Enfim, gente, me conta, por favor, qual desses 5 erros você tem cometido na sua casa. Se você identificou algum que estava gritando aí e agora você vai modificar, me conta nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço, por favor, que dê um like, se inscreva no nosso canal, que todo mês tem vídeo aqui sobre arquitetura e decoração, e compartilhe com os amigos, que essa pode ser a dúvida de outras pessoas também. Enfim, espero ter ajudado vocês. É isso!